Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje é como preparar uma cadeia bíblica. Então você está na série aqui Dois Dedinhos de Missão, fica comigo até o final. O objetivo de preparar uma cadeia bíblica, primeiro, é deixar o estudo bíblico mais dinâmico. Você percebe que você passa de um texto bíblico para o outro com mais facilidade e a transição de um texto para o outro fica até mais dinâmica, que é o segundo benefício, né? E você percebe que você consegue decorar os textos bíblicos com mais facilidade seguindo esse método que é antigo até, né, de cadeia bíblica, e as pessoas que estão acompanhando o texto bíblico ou acompanhando o estudo bíblico contigo percebem que o estudo fica mais gostoso, mais ele flui mais livre. Então acompanhe comigo até o final. Então, queridos amigos, como vocês podem ver aqui, ó, você pega aqui na capa da sua Bíblia, né, você tem a sua Bíblia, você pega aqui na contracapa da Bíblia e você escreve aqui, ó, estudo bíblico, né? Põe lá, número 1, Palavra de Deus, e coloca o texto bíblico, que no caso aqui, no primeiro estudo, que é a Palavra de Deus, eu coloquei como exemplo aqui 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, você vai lá na Bíblia, vai lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pronto, ó, já achei aqui o texto bíblico, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, você já marcou o texto aqui, ó. O texto já está marcado, tá certo? Então, você vai ler o texto, você vai explicar o texto e vai aplicar o texto e contar alguma ilustração. E já colocar o próximo texto aqui, ó, que no caso é 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 16 até o 17, tá bom? Então, você vai lá para 2 Timóteo. Deixa eu já ir virando aqui no capítulo 3, tá vendo? Lá no versos 16 e 17, você vai ler o texto, tá vendo? Vai ler o texto, vai explicar o texto, vai contar alguma ilustração e já vai para o próximo texto, que no caso aqui é Salmo 119, verso 105. Então, bora lá. Lógico, eu estou fazendo um pouco mais rápido, né? Para não demorar o vídeo, mas no estudo bíblico você já sabe como você tem que fazer, né? Então já está aqui o terceiro texto bíblico. Imagine, você começou lá na sua capa, que está o título da lição, o número da lição e o primeiro versículo, a primeira passagem bíblica. Então, da primeira passagem bíblica você vai para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, que no caso aqui, depois que você ler, explicar, aplicar e contar alguma ilustração, se for o caso, você já vai para o próximo texto bíblico, que no caso aqui é João 5,39. Eu resolvi, para o vídeo não ficar muito longo, já encerrar em João 5,39, mas você pode colocar outros versos. Eu não recomendo fazer um estudo bíblico muito longo, só se houver a necessidade, a pessoa questionar muito, mas você começa um estudo bíblico aí com 5, 6 versos, 7 versos, e aqui no último texto que eu coloquei, fala do propósito da existência da Bíblia. Então você começa explicando quem foi que inspirou a Bíblia, para que serve a Bíblia, daí você vai lá para Salmos, que ilumina a vida, o caminho, e quando você chega nesse último texto, no exemplo que eu estou dando, você percebe que o texto bíblico, a Bíblia existe para testificar a respeito de Cristo Jesus. Então o grande propósito da existência da Bíblia não é simplesmente contar narrativas, histórias, um livro documental ou falar do passado, mas perceba que o principal objetivo da Bíblia é conduzir o seu leitor a conhecer a pessoa de Cristo. Então, nesse caso aqui, eu já faria o apelo aqui. Se a pessoa aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus, se a pessoa entendeu o que ela estudou hoje, nesse caso aqui o estudo da palavra de Deus, que é a primeira lição, e se ela deseja estudar a Bíblia diariamente para conhecer Cristo e os seus ensinos e os seus ensinamentos, entendeu? Daí você faz um apelo já. Então você encerra o estudo bíblico aqui, com oração e com apelo. Daí na próxima vez que você for estudar a Bíblia com ela de novo, você já tem a segunda lição, que no caso aqui, número 2, origem do mal, e você já coloca o versículo bíblico e faz a mesma coisa que eu fiz na primeira lição. Então você vai colocando aqui, ó, coloca aqui número 1, 2, 3, 4, 5, até 17, 18, até a última lição. Então você vai perceber que você vai deixar sua Bíblia toda marcada, você vai decorar o texto bíblico e ela vai ficar muito mais dinâmica dessa forma, entendeu? Então eu espero ter ajudado, contribuído do seu ministério da pregação da palavra de Deus. Estamos juntos. Deus abençoe.